Fala pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial onde estamos aprendendo como fazer integração com a API Pix da FI utilizando a linguagem PHP. Desde a criação da nossa aplicação com as credenciais de API na conta da FI, geração do QR Code Pix utilizando a API Pix da FI mostrando o QR Code na tela, até a parte de receber e processar uma notificação de pagamento Pix através do webhook. No vídeo passado, que está aparecendo aqui no card em cima, nós fizemos a parte 4, onde implementamos as funções de geração e atualização das cobranças Pix, registrando cada uma no nosso banco de dados. Neste vídeo, a parte 5, vamos implementar a nossa função do webhook, que recebe e processa uma notificação de mudança de status de uma cobrança Pix, simulando uma notificação enviada pela API da FI para testar o nosso webhook. Nos próximos vídeos, iremos fazer o nosso front-end com o formulário de pagamento juntamente com as funções de interação com o back-end, ok? E também a configuração e definição do nosso webhook lá na API da FI, para recebermos as notificações de pagamento de forma automática, beleza? E se você está gostando deste tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida para compartilhar. Caso você queira adquirir o código-fonte completo deste script, é só acessar o link na descrição do vídeo e adquirir. E assim você apoia e dá uma força para o nosso canal, beleza? Vamos lá? Agora que a nossa função de atualização do status do Pix está pronta, nós vamos partir para a implementação do nosso webhook. Então, para isso, nós vamos aqui criar uma nova pasta chamada processos. E aqui eu vou criar um script chamado webhook. Ok, vou inicializar aqui. Vou importar aqui o meu autoload, require once, vendo autoload. Ok, então aqui eu vou utilizar o nosso service, use app services FI Service. Ok, agora aqui eu vou criar minha função do webhook, function webhook. Vou colocar um try catch aqui dentro. Try catch. Nosso exception tem um contrabarra por causa do autoload. E ele vai retornar aqui um erro caso aconteça algum erro aqui. Falso, e a mensagem vai informar erro ao executar o webhook, para nós sabermos o que aconteceu aqui, né? Feito isso, agora nós vamos na documentação da FI para descobrir como nós devemos implementar o nosso webhook. Estou aqui na parte da documentação, onde fala a respeito do webhook. Agora vamos aqui para ver como nós devemos implementá-lo. Bom, o que precisamos saber? Qual o tipo de requisição, né? Qual é o método que ele está utilizando? Deve estar por aqui. Vamos lá. Bom, aqui na parte de recebendo callbacks, ele nos informa que a notificação é feita através de uma requisição POST.
Então, sabendo disso, vamos lá na nossa função do webhook e vamos implementar aqui, né, a verificação do método na requisição. Se server request method for diferente de post, aí ele vai retornar aqui um erro. Retorne sucesso falso e a mensagem método inválido. Opa, método inválido. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, aqui ele já fez a verificação do método. E mais uma parte nós temos que implementar aqui, que ele nos informa a respeito de algumas chaves que nós podemos utilizar, né? No caso aqui na nossa URL, que é o HMAC e o ignore. Vamos lá. E aqui que ele fala que nós podemos utilizar aqui como mais uma forma de segurança no nosso webhook. Nós criamos uma chave aqui HMAC, colocamos na nossa URL aqui e também o ignorar, né? Ele informa aqui que ele impede a adição automática do /pix no final da URL. Então vamos criar aqui, né, a verificação desses também. Vamos colocar aqui HMAC igual a, se existir, né, na nossa URL, esse HMAC, ele vai pegar aqui, né, filter input get, aqui, né, HMAC. Vamos utilizar o filter sanitize especial chave. E se não tiver, vai vir nulo. E também o nosso ignorar. A mesma coisa do outro também, só vou copiar aqui. Mas aqui, ao invés de HMAC, é ignorar. Vou botar aqui também. Beleza. Aí aqui ele pega o HMAC, o ignorar, e vamos fazer aqui algumas verificações. Se nosso HMAC for diferente da nossa chave aqui, né, eu vou ter que criar ela. Vou lá no meu config.php, vou criar aqui nas minhas variáveis de ambiente HMAC igual, vou utilizar esse código aqui, né, para fazer a verificação. E agora voltando lá, vamos colocar aqui o HMAC. Se esse cara for diferente da nossa chave que nós temos lá na nossa variável de ambiente, ele vai retornar o erro, né? Informando que a requisição está inválida. Mensagem requisição inválida. Ok, e agora o ignorar. Se o nosso ignorar, né, no caso, se ele não for nulo, né, se tiver alguma coisa nele, então vai retornar também o erro. Porque o correto é ele ser vazio, né? Vazio não tem nada. Ou ser nulo. Agora aqui vamos retornar o erro também de requisição inválida. Mensagem requisição
inválida. Ok? Vou colocar aqui só uma diferenciação para a gente saber qual é qual. Pronto, já temos a verificação do HMAC e do ignorar. Agora vamos prosseguir. Vamos ver aqui como é o corpo da nossa requisição. Vamos lá aqui descer um pouco mais para baixo. Na parte aqui de recebendo callbacks, nós podemos ver aqui como que a FI manda a requisição para o nosso webhook, né? Como que é feita a notificação. Ele envia dessa forma aqui, né? Ele envia um JSON com os dados aqui do Pix que mudou de status. E ele envia essas informações aqui. Aí tem aqui alguns tipos, né? Esse com esses dados, esse com mais dados ainda, que ele coloca mais dados do pagador. E esses aqui em diante, né? Então vamos utilizar esse que é o padrão aqui, no caso que tem menos dados, né? Então é o padrão para todos que estão aqui. Então ele está dentro de um JSON, e desse JSON tem a chave Pix, e nesse Pix tem um array. Dentro desse array tem um elemento aqui com os dados do meu Pix. Então vamos fazer lá o nosso webhook, vamos pegar esse JSON aqui na nossa função. Vou colocar aqui JSON recebe, vamos usar a função file get contents e no parâmetro nós colocamos php input. Aí ele vai pegar o nosso JSON que foi enviado e aqui nós vamos converter esse JSON para um array, usando a função JSON decode. Primeiro parâmetro o JSON e aqui o segundo parâmetro verdadeiro. Agora nós vamos fazer aqui uma verificação no conteúdo desse JSON, se realmente o meu Pix veio nele. Vamos verificar se existe aqui no meu JSON, aqui na posição Pix, se existe essa chave aqui, essa posição. Se existe e for um array que tem mais de 0 elementos, né? No caso que tem pelo menos algum elemento. JSON Pix e vou colocar aqui maior que 0. Aí beleza, no caso esse condicional, se ele for verdadeiro, então a gente vai prosseguir o resto da função, mas se ele for falso, ele vai retornar o erro. Vou colocar aqui como falso. Se essa condição der falsa, aí ele vai retornar a mensagem de erro. Vou colocar aqui um ponto de exclamação no final e o nosso retorno. Retorno sucesso falso, falso e mensagem dados do Pix não identificados. Identificado. Ok? Prosseguindo. Agora eu vou utilizar meu fservice. Service igual a new fservice. Vou utilizar minha função de atualização do Pix. E agora vou criar aqui um laço for each que vai percorrer aqui meu array no meu JSON. For each JSON Pix. E vamos colocar ele aqui em uma variável Pix. Aí vamos chamar nossa função de atualização do Pix. Vamos colocar o retorno dela nesse result atualiza. Result atualiza igual a service. Vamos chamar a função atualizar Pix. Pix. E aí vamos utilizar o nosso txid como parâmetro. Lembra, aqui na documentação, ele está bem aqui, o txid. Nós vamos utilizar ele para poder atualizar o nosso Pix. Voltando aqui. Aí beleza, né? Se a atualização for bem sucedida, né?
Result, atualiza, for bem sucedida. Ele vai fazer o que está aqui e se não for bem sucedida, vamos colocar um erro, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada erros, que vai ser um array, e aqui ele vai adicionar um elemento nesse array de erros, que vai ter o txid, pix txid, e também a mensagem do nosso result atualiza. Result atualiza a nossa mensagem. Aqui no caso, o que vai acontecer? Eu vou criar uma variável chamada atualizados, que recebe 0. Ok? E também total, que vai receber a quantidade de elementos que tem no meu array pix aqui. Vou copiar aqui. Pronto. Aí no caso, se for verdadeiro aqui, né, se for bem sucedido, o meu atualizado vai ser incrementado. Atualizados mais. Ok? Agora aqui, né, se no caso tiver algum erro, né, se count erros que for maior que 0, vamos retornar aqui a mensagem de erro. Retorne, vou colocar aqui, né, sucesso falso. A mensagem vai dizer o seguinte, né, somente atualizados, né, aqui aí vamos colocar o total de pix cobranças foram atualizados. Beleza? E aqui o nosso próximo vai ser os erros. Beleza? Já temos aqui o retorno de erros, agora o retorno bem sucedido. Aqui vai ser o sucesso verdadeiro. Mensagem, vou colocar aqui o webhook processado com sucesso. Estou sentindo falta aqui de alguns dados, né, para nós vermos o que aconteceu. Eu vou criar uma variável dados ali em cima para que possamos aqui utilizar ela. Vou colocar ela onde? Vou colocar aqui antes de erros, dados. Não, aqui não. Mais em cima, para ele pegar o nosso JSON aqui também, né? Vamos colocar bem aqui, dados JSON igual a JSON. Beleza? E agora vamos aqui incrementar ele aqui, dados atualiza pix, é um array que recebe o resultado aqui, né? O result atualiza. Pega aqui e aqui os erros. Ok, então, e aqui ele retorna os dados. E agora aqui no final nós vamos chamar essa função. Vou colocar aqui o retorno dela na variável response. Executei ela e vou criar um JSON encode aqui, né? Para que ela seja convertida, para que o nosso response seja convertido em um JSON. Beleza, temos a nossa função do webhook pronta, mas nós precisamos testá-la. Se você tiver um conhecimento ou tiver o Postman instalado, você pode utilizar ele para testar a sua função do webhook. Mas aqui para mim eu vou fazer um script que vai testar esse webhook aqui para mim, né? Cada um faz da forma que achar melhor.
vou criar um script chamado teste webhook aqui para fazer um teste do meu webhook. Meu file teste webhook. Pronto. Vou iniciar aqui, né? Query once vendor autoload.php, importando o nosso autoload, e agora a nossa função teste webhook. Ele vai ter aqui de parâmetro, vai ter um parâmetro chamado pix. Vou colocar aqui um try catch. E agora o retorno aqui no meu teste. Falso. E aqui erro ao testar webhook. E aqui, né, o nosso erro. E agora aqui vamos lá na nossa documentação para vermos aqui o parâmetro que nós vamos utilizar na nossa função. Bom, eu tenho aqui um exemplo, né, da notificação que a FI envia para o meu webhook para fazer a atualização do Pix aqui no meu banco de dados. Eu vou copiar esse cara aqui, né, para que nós possamos aqui ter uma noção do parâmetro que nós vamos utilizar nela. Vou colocar aqui, vou testar o teste da função, né, result teste webhook, e de parâmetro vai ter o nosso request, que não quer dizer o nosso Pix aqui, né, que não deixa de ser um request. Vou copiar aqui esse cara. E agora eu vou converter para array. Pronto, converti aqui para array. Vou apagar esse cara aqui, não preciso mais dele. E vou colocar aqui um printr para o resultado. Echo H4, que nem no outro, né? Teste webhook. Dois pontos aqui, fecho H4, abre um P e um pré também aqui. Printr result. E aqui eu vou fechar o meu pré e também o meu P. E aqui eu faço o teste da minha função de teste do webhook. E agora vamos prosseguir aqui, né? O que nós vamos ter aqui? Vou primeiro aqui criar o meu endpoint, que vai ser a minha base URL, que está lá nas minhas variáveis de ambiente. Esse cara bem aqui, né? Minha base URL. Base URL acrescentada daqui da parte onde está meu webhook. O webhook está lá em processos, webhook webhook.php. Ok. E agora vamos fazer o nosso cabeçalho. Nós estamos enviando um JSON para o webhook, então o cabeçalho tem que ter a definição de um JSON aqui, né? Nós estamos enviando um JSON, content type, application /JSON. Ok, esses são os meus cabeçalhos. Agora o meu request, que recebe lá na documentação. O meu request está dessa forma aqui, né? Temos um array, quer dizer, um JSON, que nós vamos converter para array,
E dentro desse array tem a chave com o nome Pix. Dentro dessa chave Pix tem outro array. Dentro desse array tem um elemento com os dados do meu Pix. Vamos agora aqui, né? Nosso request. Aí tem aqui o Pix, que tem um array dentro dele. E dentro desse array tem o meu elemento com os dados do meu Pix, que é o que está lá no parâmetro da minha função. Ok, agora vamos montar a instrução do curly aqui para fazer a requisição. Vou lá no meu fin client API para copiar ali, né, que a gente já tem, e fazer as adaptações. Esse aqui, né, o nosso create cob, eu vou pegar ele porque ele também faz uma requisição post, da mesma forma que nós vamos fazer para o nosso webhook. Colei aqui, deixa eu ver se precisa de algum ajuste. Esse comentário não precisa, né? Certificado nós não vamos utilizar aqui. Post files vai ter o nosso request aqui no JSON encode. Custom request post. Então aqui já está certo. Agora o nosso response JSON decode. Aqui eu vou colocar o status de sucesso como 200. E aqui na mensagem de retorno vou colocar aqui webhook testado com sucesso. Aqui na mensagem de erro vou colocar erro ao testar webhook, só para testes. E aqui tem um retorno. E é isso aí, essa é a nossa função de testar webhook. Feito isso, agora vamos testar. Teste webhook. Vamos lá ver se vai dar certo. Opa, nós erramos aqui uma parte. Teste webhook na linha 69. Vamos ver aqui onde está o erro. 69. 69. Aqui não é chaves, é colchetes, porque aqui é um array, não é um JSON, né? Que só depois vai ser convertido para JSON. Salvei, vamos testar novamente. Ok, fizemos o teste aqui, mas aqui ocorreu um erro, mas o erro não está no nosso teste webhook, e sim no nosso próprio webhook. Está lá no nosso webhook na linha 58. Parece que ele está dando falta de um fechamento de chave aqui. Vamos lá ver. Webhook, linha 58. Onde é que está? Aqui. É isso aqui? Ah, é um ponto e vírgula. Normal, sempre acontece isso. Vamos testar novamente. Olha só, né? Agora nós vimos aqui que retornou um erro de requisição inválida. Vocês lembram que nós criamos ali uma verificação com o HMAC e o ignorar? Aí vamos ver aqui, né, que é preciso ter esse HMAC e também o ignorar ali na nossa requisição para o nosso webhook. Se não tiver, ele vai dar o erro. Então vamos colocar lá no nosso teste webhook também. Primeiro, deixa eu ver aqui qual é meu HMAC. Esse cara bem aqui. Teste webhook. Vamos aqui no nosso endpoint e colocar HMAC igual. Pronto. Esse cara aqui. Vamos testar novamente. Opa! No caso, vimos aqui que nenhum Pix cobrança foi atualizado, porque esse TXID ele não foi encontrado na nossa base de dados. Nós pegamos ali da documentação aquele TXID, só que ele não existe aqui nos nossos registros. Então nós vamos ter que utilizar um TXID que exista lá. Vamos lá, temos aqui
uns dois que estão com status ativa. Vou copiar esse primeiro aqui para fazer o teste. Vou lá no meu teste webhook e colocar aqui. Mas esses outros dados aqui, esse end-to-end, chave, valor, horário, infopagador, eles não são relevantes para nós no momento, mas se você quiser, né, utilizar esses dados para alguma coisa, aí você fica à vontade. No momento que eu preciso é só o TXID aqui para usar o webhook. Salvei aqui, agora vamos utilizar novamente, testar o webhook. Ok. Webhook testado com sucesso. Aí aqui nos meus dados ele já pegou aqui o JSON que nós enviamos. Ele enviou aqui da mesma forma que está descrito na documentação. Pegou aqui o TXID e no atualiza Pix ele encontrou o Pix com esse TXID e atualizou o status para concluída. Quer dizer que já foi pago, né? Então vamos no nosso banco de dados e fazer a consulta para ver se esse status aqui mudou para concluída. Olha só, mudou para concluída, então está funcionando. E se nós formos testar também com esse último aqui, vamos ver se está concluída também. Vamos lá no nosso teste webhook. Vou colocar aqui. Salvei. E vamos lá, o webhook testado com sucesso. Ele aqui pegou os dados da notificação e agora aqui o status dessa cobrança Pix com esse TXID está concluída. Vamos lá, vamos fazer a consulta novamente. E está aqui já com o status concluída. E essa foi a parte 5 do nosso tutorial, onde implementamos a nossa função do webhook, que recebe e processa uma notificação de mudança de status de uma cobrança Pix, simulando uma notificação enviada pela API da EFI para testar o nosso webhook. No vídeo seguinte, a parte 6, iremos implementar o nosso front-end com o formulário de pagamento, juntamente com as funções de interação com o back-end, e vamos exibir a confirmação de pagamento na tela através do processamento do webhook, ok? Nos próximos vídeos, iremos fazer a configuração e definição do nosso webhook lá na API da EFI, para recebermos as notificações de pagamento de forma automática, beleza? Se a parte 6 já estiver pronta, aparecerá aqui do lado como vídeo recomendado. É só clicar e prosseguir. E se você está gostando deste tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida para compartilhar conosco. Caso você queira adquirir o código-fonte completo deste script, é só acessar o link na descrição do vídeo e adquirir. E assim você dá uma força e apoia o nosso canal também, beleza? Então, até a próxima!